Então nós vamos falar agora sobre o anticristo e o falso profeta. O texto básico que trata desse assunto está no livro do Apocalipse, capítulo 13. E nós vamos fazer a leitura dos versículos aí mencionados, versículos 11 a 13. O texto nos diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Bem, aqui já está falando da segunda besta, que é o falso profeta. Estou só mencionando o falso profeta na frente por uma razão. Da mesma maneira como Jesus teve um precursor, João Batista, a trindade satânica está querendo imitar tudo que diz respeito a Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. O dragão, a primeira besta é a segunda besta. O dragão, Satanás, a primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. Então eles buscam na trindade divina alguma forma de imitação. Da mesma maneira como João Batista prenunciava a chegada de Jesus, o falso profeta fará o mesmo com respeito à figura do anticristo. Essa pessoa será uma pessoa extremamente perigosa, terrível, mas que se mostrará principalmente benéfica para o povo judeu, para quem de fato está destinada, programada a grande tribulação. Novamente, como eu fiz na primeira aula, eu vou dar uma prévia a respeito da questão de pré-tribulacionismo. Lembram que eu lhes falei sobre o cuidado que devemos ter para distinguir Israel da igreja? O texto de Mateus, os primeiros versículos tratam do princípio das dores. Depois vem aquelas interpolações que tratam da destruição de Jerusalém, depois alguns assuntos relacionados ao final dos tempos, ao princípio da grande tribulação e assim por diante. Além desse cuidado que devemos ter nessa separação, há mais um fator que nós temos que levar em conta, e é isto que se estabelece como o ponto-chave da escatologia. É a lei do sigilo. Se nós quebrarmos a lei do sigilo, a escatologia vai toda por água abaixo. E Deus não tem interesse em que a lei do sigilo seja quebrada. Já lhes falo do que é. Se nós considerarmos que o anticristo vem antes da saída da igreja, vai ser muito fácil marcar a data para o arrebatamento. Você quebra toda a lei do sigilo. A partir do instante que um homem for eleito para ser o governador do mundo, o rei do mundo, o régio dominador do planeta Terra, porque essa vai ser a característica do anticristo. A partir do instante que se levantar um homem assim, eleito pelas Nações Unidas, preferencialmente, a partir daí você começa a contar o tempo, você sabe até a data do arrebatamento, e você quebra a lei do sigilo. Qual é a lei do sigilo? A lei do sigilo é que ninguém sabe o dia nem a hora. E é isso que dá fé, e é isto que dá à igreja esse impulso para que ela caminhe pela fé, olhando para a esperança. Nós não podemos quebrar isso. Agora, quando pensamos em anticristo, a Bíblia mostra 3 coisas sobre ele: como um espírito, um sistema e uma pessoa. Como espírito, ele está na terra desde os dias de Caim. E como sistema, ele vem crescendo. Você vai encontrar o espírito do anticristo na indústria, no comércio, nas artes, na mídia. Os irmãos sentem hoje a força da mídia contra tudo aquilo que nós pregamos e cremos. Por exemplo, a questão da moralidade, a questão da sexualidade. Não é apenas um espírito, mas já é um sistema. E até mesmo nas próprias leis do país, é um sistema que se insurge contra o reino de Deus. São forças contrárias que visam a coibir a liberdade de expressão evangélica e que também vêm para inibir o nosso discurso. Agora nós chegamos a um ponto, mais dias menos dias, no instante em que aquela
aquele projeto de lei 122 que está tramitando no Congresso, que foi falado hoje cedo, pelo pastor Magno. No instante que aquilo for votado, você precisa tomar um cuidado tremendo para pregar alguns textos da Bíblia. Imagine que coisa, né? Que situação nós estamos vivendo. Silas Malafaia tem falado muito contra isso, tem pregado contra essa lei da mordaça que vem aí. Isso tudo faz parte do sistema do anticristo. Mas nós vamos falar mais mesmo sobre a pessoa do anticristo. De vez em quando alguém aparece aí sugerindo alguns nomes, né? Eu até estava brincando que falaram o nome de um certo presidente dos Estados Unidos. Será que é ele o anticristo? Eu respondi brincando para a pessoa, jamais seria ele. Por quê? Porque o anticristo vai ser uma pessoa muito inteligente. Bem, eu não falei o nome, por isso o tio Sam não vai brigar comigo. Vamos ver então aqui. Funciona o anticristo se manifestará após o rapto da igreja. Não podemos confundir o arrebatamento da igreja, o rapto, com a vinda de Jesus propriamente dito. Bom, o que está dito aqui em 2 aos Tessalonicenses, versículos 1 a 12, foi a resposta que eu já dei à pergunta feita naqueles instantes finais da primeira parte da manhã, sobre a figura do anticristo. Ele vem, a igreja é retirada antes, e ele se manifesta antes que venha o dia da parousia, que é a manifestação em glória do Filho de Deus. Jesus vem com a igreja, porque a igreja, a essa altura, já estará com ele, não mais como noiva, e sim como esposa, adornada, e ela vem para o juízo das nações. Pergunta feita também hoje pela manhã, a respeito de conversões. Quem vai pregar o evangelho? Nós temos os 144 mil, a Bíblia não os apresenta como pregadores, mas como um feixe dos santificados judeus, já que a grande tribulação é destinada ao povo de Israel, e de quebra, os que ficaram, vão padecer aí, mas ela foi feita, tanto que todas as profecias com respeito a esse tempo, que você vai encontrar em Daniel, em Isaías e em Jeremias, todas elas dizem respeito ao povo de Israel. Nenhuma vez está prevista a igreja, em nenhum momento, porque a igreja não foi destinada para a ira. Mas aquelas 144 mil pessoas, sendo 12 mil de cada tribo de Israel, homens virgens, homens que não se contaminaram com mulheres, diz a Bíblia, pessoas devotas a Deus, sérias, que nesse tempo vão como que coagular, vão se encontrar, vão ter destaque. E a Bíblia está prevendo isto. Outra coisa, haverá nesse tempo, fora os desviados que ficaram, que serão muitos e que vão avisar a todos, olha, há uma última chance para nós, vai ser com aperto, mas ainda dá tempo, ainda a gente pode ser salvo. Além disso, vai haver as duas testemunhas que estão descritas no capítulo 11 do Apocalipse. Essas duas testemunhas, elas têm características claras de Moisés e de Elias. Tanto Moisés e Elias, tanto um quanto o outro, quero dizer, são vistos nestas duas figuras. O que não quer dizer necessariamente que sejam eles, porque Elias foi arrebatado, foi trasladado para o céu, pode ser que seja ele. Moisés morreu, mas ele foi sepultado pelos anjos, o corpo dele foi disputado, né, pelo diabo e pelo arcanjo Miguel, como se lê em Judas 9. Será o próprio Moisés que ressuscitou? Nós não podemos fazer esse tipo de afirmação, mas certamente, da mesma forma como João Batista era Elias que voltou, não era a pessoa dele, nós não somos reencarnacionistas, mas veio nas características, parecido com, é o jeitão de. Elias voltou na pessoa de João Batista, não era ele o Elias que está onde está, mesmo porque na hipótese de haver reencarnação, Elias precisaria ter morrido, ele não morreu. Então, você conhece, né? Pronto, rodaram aí. Não é Elias, é João Batista, mas que vem nos atos de Elias. Da mesma maneira, essa testemunha é alguém que virá também com as características de Elias, certamente será assim.
né? A grande maioria pensa que será assim, poucos acham que será literalmente Elias, literalmente Moisés. Não há grande chance de ser assim, não. Continuando então, vamos prosseguir aqui. Falamos sobre o anticristo, o rapto da igreja. 1.5, quem é que detém o anticristo? O Espírito Santo. Qual é a força que deteria essa? É o poder que está na terra. Não há ninguém que poderia deter a manifestação desse homem, senão o Espírito Santo que veio para ficar com a igreja. Ele chegou no dia de Pentecostes. Jesus disse: se eu não for, o Espírito Consolador não virá, mas se eu for, ele virá. Que ele vindo, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, aquilo que os irmãos conhecem. No dia de Pentecostes, ele se manifestou e está com a igreja até o dia do rapto. A razão dele estar aqui, porque é a era do Espírito, a era da igreja. Era da igreja, era da graça, era do Espírito, são 3 nomes para a mesma época, né? Mas o Espírito Santo é que está impedindo a manifestação do iníquo. Jesus também chamou filho da perdição, e Paulo chama de filho da perdição. Jesus chamou de filho da perdição a Judas, aquele que o haveria de trair. Características do anticristo, nós temos o texto de Daniel, capítulo 11, versículo 36, que diz: e este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete. Ira, o tempo da ira, ou dia da ira, como é chamada grande tribulação. Porque tudo aquilo que está determinado será feito. Isso não é opção, irmãos, isso aqui está determinado, faz parte da agenda de Deus. E será um governante hábil politicamente e detentor de um poder extraordinário, como se lê em Daniel 9, 27. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, ou seja, 7 anos. E na metade da semana, lembra do que eu lhes falei na primeira parte? Metade, 3 anos e meio. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, porque os judeus vão voltar a sacrificar no seu templo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Também agora o que está determinado para acontecer com ele, vai acontecer sem sombra de dúvida. O anticristo trabalha na terra desde o princípio, quer dizer, o seu espírito. O termo anticristo foi usado por João. O anticristo na história, vamos ver agora. No Éden havia 2 árvores, a da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há sempre um dualismo na história, sempre uma força do bem e uma força do mal, competindo entre si. E o fruto, vejam só, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal matava. Deus não podia destruir, portanto, logo o mal após a queda de Satanás, e ele tem suas razões para isso. Deus se beneficia do mal. Aliás, uma das razões porque Deus não destruiu Lúcifer quando ele caiu. Você lê o livro de Ezequiel, no capítulo 28, que trata da queda de Satanás, você vai ler lá, acho que versículo 13, perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. O fato dele ser perfeito pressupunha filosoficamente a necessidade de uma imperfeição. Uma coisa só pode ser chamada de boa se houver um relativo. Ruim. Bonita, bela, se houver um relativo. Porque tudo que existe, tudo aquilo que é determinado, adjetivado, tem que ter um relativo de comparação para ser aquilo que se está dizendo ser. Perfeito eras, logo, supunha-se. Só que a imperfeição, ouçam isto, não era um fato, era um estado intrínseco à natureza. O fato da Bíblia dizer perfeito eras não significa que, em sabendo que era perfeito, ele precisava fazer aflorar a sua imperfeição através de um ato, constituindo a imperfeição um fato. Era um estado. Quando ele se percebe perfeito, ele quer se igualar a Deus, e diz: subirei às mais altas, mais elevadas alturas, vou me comparar, vou querer ser glorificado, adorado. Era o grande sonho de Lúcifer. Nesta hora,
Ele é enxotado de lá, mas há toda uma preparação, ele não sai sozinho, ele persuade a terça parte dos anjos dos céus, conforme se lê numa visão retrospectiva do Apocalipse 12:4. Uma palavra sobre o Apocalipse. Tem muita gente que pensa que o Apocalipse é um livro só prospectivo. Ele é atemporal. Tanto ele é prospectivo, quanto ele é retrospectivo. Há no livro, por exemplo, capítulo 12, uma menção retrospectiva. Ele volta na história, vai ao passado, ele vai tratar da queda de Lúcifer, no capítulo 12, portanto é assim. Nos primeiros capítulos, do 2 ao 3, 2 e 3, você vai ver as igrejas, são presentes, então não é visão futura nem passada. Então o livro do Apocalipse é atemporal, apesar de trazer tantas profecias, na sua maioria é um livro composto de profecias, portanto algo que há de se cumprir ainda no tempo. Mas ele é um livro que também tem narrativa presente e passada. Bom, quando esse ser tornou a sua perfeição em estado de exaltação, ele fez refulgir a imperfeição, que antes era um mero estado, agora em fato, a imperfeição agora está constituída. Aí ele se torna de Lúcifer, anjo luzeiro, em Satanás. Diabolos no grego, que é mal, perverso, iníquo. Vamos seguindo então aqui agora. 2:3, houve confronto entre as duas árvores. Adão tinha 2 filhos. Mais uma coisa, você vê a linhagem de Caim, que deu Enoque, Irade, Jeuael, Metusael, Lameque, Jubal e Tubal-Caim, que alguns pensam que eram gêmeos. Da linhagem de Abel, cujo culto foi aceito por Deus, após a sua morte, nasce 7, da linhagem de 7, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, e depois Noé, cuja história os irmãos conhecem bem. Em Noé, a história do Éden se repete, vejam aí. Ao sair de dentro da arca, saem 2 espíritos, um sobre Sem, outro sobre Cão. Sem, Cão e Jafé. De Sem nascem os judeus, de quem procede Jesus. De Cão nasce Nimrod, vou lhes falar já dele, que é o fundador da Babilônia e outras cidades, conforme o texto de Gênesis 10. De Jafé, os europeus, os norte-americanos, enfim, os povos brancos. Antes de falar de Abraão, deixe-me dar aqui agora já uma prévia sobre Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod fundou muitas cidades, das quais a principal é a Babilônia. Nós vamos ver o uso da palavra ou da cidade da Babilônia repetidas vezes no livro do Apocalipse. E eu quero lhes falar um pouco sobre a Babilônia, porque se nós entendermos isso, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre a figura do anticristo, e os irmãos vão ver como ela está próxima, e vão falar assim, tá? Nimrod, ele construiu Babilônia, cidade de Babel, radical da palavra, mais tarde Babilônia. Ali construíram uma torre, cuja finalidade era fazer o seu topo chegar ao céu. Eles não tinham uma compreensão da distância, eles não tinham compreensão dessa, né, que a gente tem hoje, né? Até os dias de Américo Vespúcio, cria-se que a terra não era redonda, mas era uma tábua, era uma mesa, havia dragões do outro lado. O Américo Vespúcio foi o primeiro a fazer esses empreendimentos, né, de volta ao mundo. Depois também Galileu Galilei, que foi execrado pela Igreja Católica porque falou que a terra era esférica ou redonda. Isaías já havia dito isso, mas não se tinha, portanto, a ideia dessa distância imensurável e impossível de se alcançar. Por que ele fez a Torre de Babel? Diz a Bíblia, ele queria ficar famoso. Ele disse, façamos um nome. Tudo bem. Outra coisa, além do que a Bíblia diz sobre a construção, os propósitos da construção da Torre de Babel, há algumas descobertas arqueológicas feitas no século XVII por um arqueólogo chamado Alexander Hislop. Ele descobriu várias coisas da época de Nimrod. Nimrod era casado com Semíramis. E Semíramis estava grávida quando ele morreu. Mataram Nimrod, ele era um homem perverso. E segundo consta os documentos da era daqueles ugarites que encontrados em tabletes de argila, contando a sua história,
A mulher de Nimrod, Semiramis, que estava grávida, deu à luz a uma figura, uma pessoa, que era a própria, ali existe uma relação que depois, mais tarde, eles fazem com a figura de Maria segurando Jesus no colo, né? Dá à luz a um filhinho. Mas, na verdade, a mulher de Nimrod era a própria mãe dele. Ele tinha caso com a mãe. É uma história terrível. E existe algumas figuras de uma mulher segurando um bebê. Isso é normal, uma mulher segurando um bebê. Mas de onde partem algumas imagens de Maria segurando Jesus, em imitação àquela imagem da mulher de Nimrod. Ele teria construído, segundo os documentos também, aquela torre para ninguém mais se espalhar pelo mundo, porque era a ordem de Deus que se espalhassem pela terra. Outra coisa, se houver outro dilúvio sobre a terra, ninguém mais morre afogado, nós vamos estar protegidos numa alta torre, contrariando aquilo que Deus havia prometido, inclusive dando um sinal que é o arco-íris. Esse Nimrod é uma figura perversa que, portanto, aparece aqui como um dos descendentes da linhagem de Caim. Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque, da mesma semente sai o Espírito de Cristo e o do Anticristo. Como é que saem da mesma semente as duas coisas? De Isaque, os judeus, de quem descende Jesus, e de Ismael, os povos árabes, que odeiam os judeus, e hoje a sua religião, que é o islamismo, odeia o cristianismo e a pessoa de Cristo. Na sequência, de Isaque vemos Jacó e Esaú. De Esaú nascem os edomitas, são os povos palestinos. Mas de Jacó, o povo hebreu. Ismael foi profetizado em Gênesis 16, 12. Algumas versões trazem homem selvagem, mas algumas versões, cuja tradução nesse caso é melhor, trazem como jumento selvagem. Parece que isso está no DNA dele. Gênesis 37, 27, 37 a 40, não terei tempo de ler, que o tempo está correndo. O acampamento palestino na Síria e no Líbano é o do partido Hezbollah. Os irmãos sabem algumas coisas sobre os muçulmanos, né? Como eles pretendem crescer na terra, e como entre eles também há vários partidos, alguns extremamente radicais. E eles estão fazendo de tudo para dominarem o planeta. É uma religião relativamente nova, principalmente quando comparada ao cristianismo. Eles já tiveram força, depois da sua força sofreu um arrefecimento, mas por quase 500 anos eles já estiveram em Israel, mandando em Israel. Como é que eles estão vivendo hoje, o que estão fazendo e o que eles pretendem fazer? Eles estão crescendo muito na Europa. Hoje há cerca de 50 milhões de muçulmanos na Europa. Só em Paris, cerca de 6 milhões. O que é preocupante é que o índice de crescimento populacional na Europa está muito baixo. Chega a 1,8 por casal, significa menos de 2 filhos por casal. Olha, um casal é um homem e uma mulher. Tem que nascer pelo menos 2 pessoas para que aquela matriz permaneça. Um homem e uma mulher se tornam um. Tem que haver pelo menos 2 filhos. Mas aí tem mortes, tem uma série de incidentes inopinados que acabam fazendo com que esse percentual também diminua. Logo, o percentual teria que ser superior a tudo isso para que houvesse pelo menos a manutenção igualitária de uma cultura, de uma etnia. Mas o que está acontecendo é que eles estão diminuindo e daqui a uns anos não haverá mais europeu. Em compensação, cada família islâmica tem de 8 a 10 filhos. Significa que daqui a pouco a Europa será toda dominada pelo Islã. E quando eles chegam ao poder, não tem mais para ninguém. Ninguém tem chance.
Se eles atingem a maioria, eles elegem um presidente, fazem prevalecer as suas leis e as suas regras religiosas, porque é um governo de configuração religiosa radical. E é o que nós vamos encontrar na figura do anticristo, porque nos últimos tempos, essa figura do anticristo, ela vai ser uma figura de dois poderes, político e também religioso. E não há, no mundo de hoje, nada que se compare ou que se iguale, quero dizer. Não há nada cuja probabilidade seja mais perfeita do que essa, mesmo porque as suas origens estão aí na Babilônia. Como nós vamos ver, a Bíblia está se cumprindo mais literalmente do que nós podíamos imaginar até poucos anos. Porque até pouco tempo atrás, havia uma linha escatológica que achava que era a Rússia que ia mandar no mundo. O comunismo caiu. Mas agora, que nós estamos vendo, o que é? O crescimento do islamismo e com possibilidade não só de ascensão, mas de poder religioso incomparável. Até porque o poder econômico dessa gente, irmãos, é tão forte que ninguém vai conseguir detê-los. A alavanca de Arquimedes está nas mãos dele. Arquimedes, aquele matemático, disse: dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca erguerei o mundo. Hoje, a alavanca de Arquimedes está nas mãos deles. Eu tenho tido a oportunidade de visitar a Europa e cada dia mais você vê na Europa aquele pessoal vestido a rigor, você logo identifica um muçulmano. Na Disney, de uns anos para cá, sabe que Disney é programa para gente grande, não é para criança não, né? E de vez em quando eu tenho a possibilidade de pregar naquela região, eu me meto lá, vou evangelizar. Ai, Jesus, os mentirosos não entraram no céu. Mas escuta aqui, é impressionante quando dá hora da oração, o sujeito está rodeado ali de 3, 4 mulheres com burca, um calor de matar aquelas pobres mulheres com aquela roupa escura, paramentada, sem mostrar absolutamente nada, às vezes um olhinho para fora só. Ele está rodeado, chegou na hora da oração, o sujeito mete a cara no chão, não interessa que tem ali milhares de pessoas andando para cá e para lá, não querem saber, bota a cara no chão, a mulherada fica em volta para, dar refúgio para o sujeito, ele está orando, ele mete a cara no pó e ora. O crente para orar no restaurante, ele ora aquela oração, ele ora do lado, vê quem está aqui, ele vai comer, e olha, você tem que ter crente junto, só para não ficar chato, senão, se não tiver crente, ele diz que ora em espírito, né? Mas ele dá aquela olhadinha do lado assim, se vê que ninguém está olhando, Senhor Jesus abençoe esse alimento, amém. Como que é? Senhor Jesus abençoe esse alimento, amém. Isso em câmara lenta. Eles não se envergonham, estão crescendo. Pastor Eli Fernandes, pastor da Igreja Batista da Liberdade, meu amigo, viveu uma experiência, não faz muito tempo, foi no passado, e muita gente aqui certamente teve conhecimento. Ele estava voltando de um encontro de pastores, acho que na Turquia. Ao lado dele no avião sentou-se um rapaz muçulmano, percebeu que eles eram um grupo diferente, começou a conversar com ele, conversa em inglês. Quem vocês são, o que vocês fazem? Sou evangélico. E o moço se interessou em fazer perguntas, o pastor ele habilmente falou de Jesus. O rapaz cedeu, rendeu-se aos pés de Cristo. No instante em que estava fazendo a sua oração de confissão, levantou-se um homem irado, foi até ele e disse: para com essa coisa. Proibiu a oração. E o pastor Eli olhou para ele e começou a discutir com o pastor Eli sobre o risco de receberem voz de prisão do comandante. Houve um tumulto no avião, saiu na internet, até um jornal divulgou. Aquele homem se apresentou como um dos líderes do islamismo, diz que estamos indo para São Paulo, nós vamos implantar a nossa mesquita na sua cidade, estamos crescendo e nós vamos passar na frente de vocês, com toda a arrogância e ousadia do mundo.
dizer, o pastor foi proibido de orar pelo rapaz, mas ele não se intimidou, além daquela proibição, de dizer quem era e a que vinha ao Brasil. O pastor Eli teve que se valer da sua autoridade, não apenas de pastor, mas de homem, para dizer, cala tua boca, senta lá, não te conheço, não dirija a mim a sua palavra. Parou ali, mas que situação, eles são ousados, irmãos, são terríveis, e eles estão avançando. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Eu falei que Judas Iscariotes foi chamado por Jesus de filho da perdição, não é isso? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Eu acho que eu não consegui, agora sim. Esse homem anticristo vem para aniquilar Israel e governar o planeta. Nós temos referências em 1 João 2,18, 2,22, 4, 2 e 3, em que o termo anticristo aparece. A única vez na Bíblia que a expressão, o termo anticristo aparece, está nessas referências de João. Há esforço do diabo desde o princípio em negar a Trindade, já falamos sobre isso, para que o conhecimento de Deus, mas para que o conhecimento de Deus chegue ao homem, é necessário que ele entenda que Deus é trino. A Bíblia aponta para um indivíduo que surge de uma religião radical. A única religião que se enquadra nesse perfil é o islamismo. O Islã mata por aquilo que crê, luta contra Israel e odeia o cristianismo. Os muçulmanos não têm certeza de salvação. Agora vejam isto. Mas eles creem que a salvação decorre de um somatório de obras. Alá decidirá lá na frente. A única garantia de se ter a salvação é matando os infiéis, o jihad. O jihad, que é chamado Guerra Santa, eles negam. Não, o jihad não quer dizer Guerra Santa. Mas o próprio Maomé disse que jihad quer dizer guerra sagrada. Então é Guerra Santa, sagrada, tanto faz. Eles creem na guerra como uma forma de alcançar o paraíso. Para fazer parte é preciso tornar-se um mujahid, ou seja, um suicida. O suicida, o mujahid, salvará com a sua morte, matando pessoas que não aceitam o Islã. Então o rapaz bota umas bombas no corpo, sai por aí, entra no supermercado ou no ônibus, e aquilo que se ouve no jornal sempre, quase que diariamente, é um mujahid, esse rapaz suicida, geralmente é de família pobre, porque os líderes dessa religião são ricos, e muito ricos, donos do petróleo, mas o povo, a população é pobre, é paupérrima, mas eles aprendem a odiar Israel, e amar o paraíso, e a promessa é essa, o camarada se mata, matando alguém que seja contra a religião deles, ele garante a salvação de 25 pessoas da sua família, e ainda tem direito a 70 virgens no paraíso. Interessante, o paraíso carnal esse, né? Que a gente tem que aprender a mortificar a carne aqui, e lá não vai ter sexo, né? Ninguém vai ficar lá assim desesperado por isso, porque lá está todo mundo sem esse sentimento. E aqui na terra a gente anda no caminho estreito, porta estreita, sacrifício vivo. Por isso que Paulo diz que se nós esperássemos em Jesus só por essa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens, né? O crente não pode nada, né? A gente se priva de muitas coisas, não é verdade? Por uma esperança. Agora, a esperança é a razão da nossa fé. Por essa esperança nós damos a vida. Qual a diferença? É que nós não passamos por uma lavagem cerebral. Ninguém faz lavagem cerebral em nós. O que cremos, cremos pela obra do Espírito Santo em nós. Nós temos o testemunho do Espírito sobre quem somos e quem Jesus é. De onde viemos, para onde vamos. Viemos do pó, mas vamos morar eternamente com o Senhor. Isso eles não têm. E que religião é essa? Que precisa matar alguém para ganhar algo. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, por que nós falamos de anticristo? Hoje foi feita essa pergunta, 39 profecias sobre Jesus, que se cumpriram integralmente. A figura mais profetizada na Bíblia é Jesus. A segunda é Abraão, a terceira é Moisés e a quarta é o anticristo. Por que a Bíblia fala tanto? Por quê? O Antigo Testamento foi escrito para judeus, e o Novo Testamento está avisando aquele povo que rejeitou Jesus, que eles vão passar por essas coisas. Curiosamente, quando se lê o texto de Romanos, eu acho lindo, Romanos, o apóstolo Paulo começa o capítulo 9 com uma pergunta. Preocupado, ele cria um personagem imaginário no texto com quem ele abre diálogo, uma forma habilidosa de passar a sua mensagem aos seus leitores. E no capítulo 9 ele começa dizendo assim, eu tenho uma preocupação a respeito de Israel.
Ele está preocupado com seus irmãos. Já ele inicia o capítulo 10 mostrando otimismo, mas eu sei que Deus fará algo por eles. No capítulo 11 ele começa dizendo que eles vão ser salvos. E no final do capítulo 11 ele diz, ó profundidade das riquezas. Gente, como esse é crescente, começa com uma preocupação e termina com um cântico. Leia os capítulos 9 a 11 de Romanos, quanta riqueza está lá a respeito desse povo. Só que a oportunidade deles agora, se alguém quiser ser salvo sendo judeu, tem que passar pelo mesmo caminho do brasileiro, do italiano, do alemão, do americano, do paraguaio, seja quem for, é o caminho do gentio e do judeu, mesma coisa, porque agora é pela igreja. Agora a salvação é pela igreja, salvo quando entra na igreja no rol dos salvos. Na grande tribulação é pela turbulência, pela morte, pelo sofrimento. Assim será. E infelizmente é como será com a maioria deles, porque há judeus convertidos, mas são poucos, e são casos de exceção, não de regra, não como nação. Nós temos no livro de Daniel o simbolismo, capítulo 7, versículo 19 e 20. As unhas, aqui falam, nós temos algumas figuras que é o leão, nós temos o urso, depois esse leopardo de 4 cabeças e de 4 asas, e aquele animal estranho, né, com dentes de ferro, cada um representando um período, um poder. É que o tempo não nos permite detalhar tudo isso, mas no caso a boca do leão é poderosa para abocanhar, tem força. O urso com seus pés esmaga tudo que estiver por perto, onde ele pisar ele esmaga. Esse leopardo, ele corre, é o segundo animal em velocidade no mundo, só perde para a cita. E o quarto animal é este animal esquisito. E todos eles falam sobre o poderio do espírito do anticristo, aliás, o espírito que procede da Babilônia. Curiosamente, procede da Babilônia. Vamos ver isso aqui. Todo o mistério está baseado no ressurgimento da Babilônia. Como o Império Babilônico será restaurado? É a pergunta. Saddam Hussein tentou reconstruir a cidade. Pelo Islã, no entanto, isso será possível. Tiveram posse sobre Israel por quase 500 anos no governo dos califas. Suas cabeças, a cabeça desses animais, figuramente possui 7 cabeças, referindo não os animais, o anticristo. 7 cabeças, um desses animais, que há várias figuras de animais, uma mostrando, as 4 figuras mostrando o poder da Babilônia, e outra figura desse animal de 7 cabeças e 10 chifres, é a figura do próprio anticristo. Ele tem, e sobre os chifres, 10 diademas, que são coroas, e o nome escrito sobre a cabeça, que é blasfêmia. Estou correndo contra o tempo aqui. Aparece ferida de morte, mas é restaurada essa cabeça. Provavelmente esse dado se refere ao ressurgimento de um reino gentílico que estaria morto há muito tempo. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Tanto o anticristo quanto o falso profeta serão adorados. Sonho antigo de Lúcifer, que queria ser adorado. Agora, ele vai exigir essa adoração. Capítulo 3, ponto 3, 10. Vencerá os santos, ou seja, tanto judeus quanto os que não se arrependeram, ou digo, os que se arrependeram dos seus pecados durante a tribulação. Depois que a igreja for tirada, ele vai vencer a todos eles. O anticristo é chamado de a primeira besta e o falso profeta de a segunda besta. Haverá uma imitação da Trindade divina, Satanás, falso profeta e anticristo, sobre o que já lhes falei. Agora vamos começar a pensar um pouquinho aqui sobre o que eu estava lhes falando da Babilônia. Vamos voltar lá. Os irmãos viram uma imagem que o pastor Magno trouxe, baseada no 4º capítulo de Daniel. Os irmãos lembram daquela visão, aquele sonho que Nabucodonosor teve de uma grande e frondosa árvore? Os animais se abrigavam à sua sombra, as aves dos céus faziam ali os seus ninhos, se aninhavam lá. De repente essa árvore é cortada e fica o tronco para fora, com as suas raízes para dentro da terra, e ela é anelada por, são 2 anéis, um de ferro e um de bronze. O de ferro que é Roma e o de bronze que é a Grécia. O tronco está na terra. E Daniel interpreta o sonho dizendo: o teu reino foi cortado. Curiosamente, não é a tua pessoa, mas o teu reino. Porque ele sai do reino feito um louco,
as unhas e os pelos crescem pelo corpo, ele vai comer ali o capim, ele é protegido pelos soldados, evidentemente, até o dia em que ele é tomado um instante de consciência, ele clama ao Deus dos céus, que é o Deus dos hebreus, ele retoma a sua consciência, é restaurado, depois escreve uma carta, adorando inclusive o Deus dos hebreus, 4º capítulo de Daniel. Daniel disse: o teu reino foi cortado, o reino é o reino da Babilônia. Agora vamos começar a juntar as coisas aqui. Roma ainda existe, a Grécia ainda existe, há o poder de Roma que se espalha pelo mundo, por exemplo, as leis romanas, os advogados sabem disso. Parece-me que, com exceção de 2 países no mundo, todo mundo é regido pela Lex Romana, não é isso? Lei romana. Influência de Roma, além da influência religiosa do catolicismo, que está presente aí em todo mundo. A Grécia, que é o segundo anel, também existe. E a Grécia está presente no mundo todo. Qualquer idioma de qualquer país do mundo, você vai encontrar termos advindos da língua grega. A linguagem médica no mundo todo é procedente do grego. A cultura grega, as artes gregas estão espalhadas pela terra. As colunas gregas, aquele estilo eólico, jônico, aqueles estilos todos, estão espalhadas pelo mundo, as artes gregas. Pensamento grego ainda influencia o Ocidente na nossa era, na pós-modernidade. A liberalidade sexual, a abertura para a homossexualidade é coisa que vem dos gregos. Lá em Eleia, todo moço que se alistava para o exército com 18 anos de idade era obrigado a ter uma experiência homossexual. Isso era aceito com naturalidade naquele tempo. Então, vejam como a cultura grega atravessa os tempos e influencia de modo decisivo o pensamento do Ocidente em pleno século 21. Mas a Babilônia não existe mais. Roma existe, Grécia existe, e Babilônia não existe. Lá na Babilônia está o Iraque, Kuwait. Por que Saddam Hussein queria dominar o Kuwait? Ele não queria dominar o Kuwait por causa de petróleo, porque ele tem muito petróleo. O país dele tem petróleo, ele já não tem mais nada, né? Porque ele queria reconstruir a Babilônia. E lá da Babilônia, nessa terra, naquela região, é de lá que procede o pensamento islâmico que se espalha pelo mundo. Olhem de onde vem todo o perigo. Olhem para onde as atenções do mundo estão voltadas. Não é para aquela região? Aquele tronco começa a florescer no final dos tempos. E ele ressurge. William Vac, que faz o Jornal da Noite da Globo, deu uma entrevista no programa do Jô Soares, vocês podem encontrar isso no YouTube. Procurem lá o William Vac, ele contando da experiência dele, numa visita que ele fez ao Irã, ele entrevistou Ahmadinejad. Ele disse que ele não podia olhar para os olhos de Ahmadinejad e nem para o líder religioso de lá, o Ayatollah que estava com ele, porque era assustadora a visão do homem. Ele falou: Jô, eu nunca vi aquilo. Como é que pode um homem daquele, um profissional de televisão de uma Rede Globo, dizer que tinha medo de olhar para o olho de um homem? Coisa estranha. Vai lá. Para quem não sabe, Ahmadinejad é profeta do Islã. E ele, mais do que ninguém, está anunciando a chegada de Al-Mahdi. Alguém já ouviu falar em Al-Mahdi? Al-Mahdi é o ungido, o Messias esperado do Islã. Segundo a crença deles, ele é filho de Maomé. Ele vem com poder. E as características descritas pelo Islã a respeito da figura do Al-Mahdi se encaixam perfeitamente com as profecias bíblicas que dizem respeito ao anticristo. Agora alguém dirá assim: pastor, pois é, agora que ninguém mais pode falar da Rússia, vocês migraram, os escatólogos migraram para o islamismo. Se trata disso, contra fatos não argumentos.
Eu não estou dizendo que seja, mas estou dizendo que tem que ser muito cego para não enxergar o que está acontecendo, está patente aos olhos. Qual a religião que mais assusta no mundo hoje? Assusta a Europa, Estados Unidos, terrorismo. E o Brasil vive hoje também, muito que silenciosamente, meio camuflado, vive sondando perigos que correm dentro da nossa nação. Há muita coisa acontecendo aqui no Brasil que muita gente não sabe. Há uma irmã da nossa igreja, eu não vou identificá-la, ela está presente no auditório, mas trabalha para o Serviço de Inteligência do Brasil. E ela me confidenciou que há muito perigo de terrorismo aqui dentro do Brasil. E há uma tensão muito grande do Serviço de Inteligência, e tem os lugares identificados onde essa gente pode ser vista, encontrada. O mundo está na corda bamba. Para nós isso não pode ser novidade. Tudo está sendo montado, há um quadro apocalíptico sendo montado diante de nós. É hora da igreja arregaçar as mangas, ganhar almas para Jesus, fazer o trabalho, porque a vinda de Jesus está aí, ó. O anticristo procede do mar, que é uma figura representada das nações em Apocalipse 17:15. Não é o mar, literalmente. Falso profeta procede da terra. Aqui na literatura... Ai, gente, o tempo já foi, deixa eu correr. Na literatura babilônica, depois que voltaram do cativeiro babilônico, a chamada literatura apocalíptica, que foi desenvolvida no período interbíblico que vai ali de Malaquias a Jesus, são 400 anos, surgiu muita literatura, cerca de 5.000 documentos, muitos pseudepígrafos, ou seja, muita literatura com nome de gente importante, mas quando era escrita por alguém que não tinha expressão nenhuma, por isso pseudoepígrafa, né? Nome falso. E a literatura apocalíptica é uma literatura que ela é uma mistura de visões e mensagem de esperança em época de crise. E eles tinham já algumas figuras que são repetidas no livro do Apocalipse, de um dragão que procede do mar, outro que procede da terra. Leviatã é um deles, né? E Bemute são dois, ou também chamado de Tiamat. Essas figuras aparecem no mito babilônico, naquela literatura, acerca da qual gostaria de trazer algumas informações, mas infelizmente não vai dar. Uma coisa curiosa é que esse falso profeta procede da terra, mas o mar, povos, significa que o anticristo tem que ser procedente de alguma nação gentílica qualquer, não pode ser judeu. Já o falso profeta pode, não estou afirmando que seja, proceder de Israel. Alguns sugerem que venha da tribo de Dan. Por quê? Dan não aparece na lista dos 144.000 judeus puros. Nós temos lá 12 tribos, mas a de Dan não está. O que acontece é que a tribo de José, que é de Benjamim, foi dividida em duas, né? Efraim, então foi dividida em duas e substitui nesse caso a de Dan. Dan não aparece lá. E numa profecia feita por Jacó aos seus filhos, em Gênesis 49, 16, 17, ele fala bem de todos os filhos, abençoa cada um, mas diz que Dan será serpente à beira do caminho para picar seus irmãos. Pode ser que o falso profeta venha daí, vai trair os judeus. Esse homem é dotado de poderes espirituais. Ele exigirá... Exigirá adoração à besta. Exigirá a marca da besta. A forma mais elementar de entendermos a razão desse sinal será em Caim. Caim, olha lá, lembra que eu falei no começo? Sempre dessa dicotomia. Foi carimbado por Deus para não ser morto pelos homens. Usam-se hoje o código de barras, que já é uma forma de identificar produtos. Falam-se também num chip denominado Mondex, instalado subcutaneamente na mão direita ou na testa, para controlar pessoas. Isso já está em vigor. O pastor Hermes não contou, mas quando ele morava na Bélgica, assim que a filha dele nasceu, eles estavam fazendo experimentos e a filha dele recebeu, no osso da testa, ela recebeu uma marca. Aquilo desapareceu com o tempo, aquilo era só um experimento, que podia ser lido. A Ludmila teve isso, já não aparece. Mas até enquanto ela tinha uma certa idade na infância, você punha assim um ultravioleta, aquelas canetas de supermercado, na testa e aparecia as marcas no osso, pela leitura daquela luz infravermelha.
como era caráter experimental, aquilo foi feito para desaparecer com o tempo. Mas lá na sede do Mercado Comum Europeu, já estavam fazendo isso para quem nascia na Bélgica naqueles anos. Tá? Bom, seguindo aqui, olhem. E quem é o dragão? Trata-se de Satanás. Aqui o Apocalipse apresenta um relato retrospectivo, já falei disso. Já falei desse assunto, não vou voltar nele. No final de tudo, no final da grande tribulação, quando Jesus vem com a igreja, os três têm o seu fim decretado. Desculpem. Ambos serão lançados num lago de fogo. Anticristo e falso profeta. Conforme se lê em Apocalipse, final do 19, versículo 20. E agora, no Apocalipse 20, 10, você vê que Satanás será lançado num lago de fogo no final dos tempos. Mas no final do capítulo 19 do Apocalipse, não está aqui, você pode ler aí na sua Bíblia, o anticristo e o falso profeta serão lançados, eles vão inaugurar o lago de fogo, tá bem? Eles vão inaugurar o lago de fogo. O tempo já foi, já estou sendo aqui avisado, acabou mesmo. Deu para entender? Vocês estão bem? Não tenham medo, nem do falso profeta, nem do anticristo. Nós não vamos ver a cara deles, nem pela televisão. Amém?